primeira carta do Pedro, capítulo 2, versículo 9, bem no finalzinho da Bíblia. E diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui tem muitas bênçãos. Eu estou recapitulando com vocês o que passei nos outros cultos. Geração eleita, pastor Jaime, a geração de Abraão, Isaac e Jacó, geração abençoada, foi mesmo. A geração dos profetas, Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias, Isaías, a geração dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, entenda, de João, Paulo, oração das mulheres, geração das mulheres que serviu a Deus, tanto do Antigo Testamento, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe do Samuel, Ruth, a história de Ruth é muito linda. A história, por exemplo, que nós temos na Bíblia de Esther, que história bonita, que geração abençoada. As mulheres do Novo Testamento, a Ana, a profetisa que ficava no templo, por exemplo, Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. Priscila era uma mulher de Deus. Fala de uma mulher chamada Lloyd, que ela era cristã, ganhou a filha para Jesus, Eunice, e também o filho, o neto Timóteo. Que geração abençoada. Mas a nossa é a geração eleita. Para quê? Olha para ter o quê? Volta aqui depois. 1 aos Coríntios 6,19. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Basta para nós isso. Se eles tiveram Deus, falando com Deus, olha Abraão, ouvindo a voz de Deus, Abraão, ele ouvia, Isaac ouvia a voz de Deus, Jacó, que lutou com Deus, nós temos um privilégio, nós somos a geração eleita para Deus habitar em nós. Irmão, olha o privilégio que você tem. Se eles tinham o contato com Deus, e Deus pode hoje te revelar para você também assim, mas o nosso privilégio é maior, porque temos Deus habitando em nós, e fala conosco pela sua palavra. Olha o privilégio que você tem, mas tem mais, vamos voltar lá? Tem muitas revelações. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio no passado era só para os levitas. Eu quero ser sacerdote. Você é levita? Você é da tribo de Levi? Não, então não pode ser. Não pode, não adiantava. Era reduzido aquilo. Nós não, nós somos o sacerdócio real, por quê? Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse 5, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste, o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Todo mundo quer ser rei, eu tenho dito aqui, Quem não quer ser rei? Mas não basta ser rei, tem que ser sacerdote. O ministério é sacerdócio real. Para você reinar, você tem que ser um sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer o quê, pessoal? Sacrificador. Você tem que sacrificar através da sua vida em alguns momentos de oração. Será que está disposto? Um amigo falou comigo: você é igrejeiro, não sai de dentro da igreja. Glória a Deus, foi o ministério que Deus me deu, com prazer. Na segunda eu prego, na terça eu prego, na quarta eu prego, na quinta eu prego, na sexta, no sábado, domingo, todo dia. É com prazer. Eu sou um sacerdote, não fui chamar. Mas o sacerdócio real não é do pastor, não. É de todo aquele que crê no Senhor Jesus, daquele que tem Ele como Senhor e Salvador. Quantas vezes você tem que estar diante de Deus? Porque o sacerdote é aquele que se coloca diante de Deus pelos homens, e se coloca diante dos homens por Deus, que é mostrando Deus para os homens e mostrando os homens para Deus. E quantas vezes você vai ter que estar apresentando alguém diante de Deus? Alguém que te ofendeu, alguém que te machucou, alguém que te humilhou, mas Deus quer salvar aquela pessoa. Então, em vez de você sacrifica o seu eu. A pessoa te feriu, te humilhou, e você diz: Jesus, essa pessoa me roubou, fez isso, fez aquilo, me maltratou, mas o Senhor quer que ela seja salva, eu também quero. Você é um sacerdote. Deu para entender? Então vamos voltar lá? Tem muita coisa, pessoal. Sacerdócio real, a nação santa, igreja. Olha o que diz aqui mesmo na primeira de Pedro, no capítulo 1, veja comigo, versículo 15.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo na igreja, capeta em casa, não, santo em casa também. Santo na igreja, um picareta nos negócios. Não, santo nos negócios. Eu dei um exemplo. Imagine que um colega de trabalho, um vizinho, pessoa muito humilde, muito simples, está passando uma dificuldade, e ele tem um relógio em casa que o avô dele deixou, que ganhou de uma pessoa, ele nem sabe que é um relógio de valor. Aí chega e diz aqui, como se fosse ela aqui, isso aqui é simplesinho, tá bom? Mas se olha, amigo, eu estou com a conta de luz atrasada, se tiver mais um agora, vão cortar minha luz, por favor, compre esse relógio para mim, eu estou vendendo quanto? R$100, você me dá aqui que eu tenho que pagar a luz. Aí você é uma pessoa que conhece relógio, você coloca os olhos, quanto é que você quer? R$100. Ah, tá bom, eu vou te ajudar, tá bom, dá, que nada. Você sabe que aquele relógio vale R$50 mil. Você não é santo. Você se aproveitou da genuidade da pessoa, da falta de conhecimento dela. E chega, amigo, você sabe o que você tem na mão? Deixa eu pegar aqui, eu trabalhei com relógio, trabalho com relógio, esse relógio aqui é esse aqui é um relógio histórico, isso aqui tem um valor tanto, isso aqui vale tanto, você está brincando. É isso que você tem que fazer. Tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, até mesmo você porque você não está deixando de ganhar, você não vai ganhar com desonestidade, então tem que ser santo. Quando olha para uma pessoa, passa uma moça muito bonita, rapaz, ou homem, como é que você vai olhar? O Jó foi um homem que viveu com temor, com santidade, e ele disse que eu fiz um concerto com os meus olhos quando eu vou olhar para uma virgem. É coisa séria, pessoal, é até mesmo para a mulher. Então nós temos que ser santos. O que é santo? É separados, pautados nas escrituras, pautados na palavra de Deus em toda a nossa maneira de viver. Um amigo meu fala assim, tem que ser crente até embaixo d'água. O João Batista fala isso. Quer dizer, tem que ser crente em todos os lances, em todos, onde você estiver, você é santo, você é de Deus. Mas todo mundo faz, mas eu não faço, porque eu faço de acordo com a palavra. Coloca isso. Vamos lá, voltar para 2:9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para você entender o adquirido, você tem que ir no Apocalipse de novo, no capítulo 5 de novo, mas no versículo 9 agora. Eu li o 10, não li o 10, agora é o 9. Olha o versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue, vamos lá, pessoal, o que é? Compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Vamos ter uma interpretação histórica, ou seja, para entender o texto, você tem que conhecer a história no momento. Naquela época a escravidão não era como a escravidão recente que nós conhecemos, não. A escravidão naquela época, por exemplo, eu devo um dinheiro para uma pessoa, não tenho condições de pagar. Ele leva meus filhos como o credor, leva meus filhos como escravos. Era mercadoria. Numa guerra, uma nação vencia a outra, ele pegava muitos prisioneiros ali e faziam deles escravos. Eram escravos dele agora. Lembra quando Naamã entrou em Israel e tirou uma menina para ser o quê? Escrava lá na casa dele. Então o escravo era como mercadoria. Jesus nos comprou. Agora, o bonito é que ele não nos comprou para ser escravos. Há um filme chamado Bispo de Esmina, Policarpo, o Bispo de Esmina. E aí conta um caso de uma família cristã que vai no mercado de escravos e compra uma moça, está lá uma menina, e leva uma menina para casa. Quando chegam lá, ele tira as algemas dela, a corrente, e diz: menina, você é como uma da família agora, bem-vinda à nossa casa. Ela não acreditava, ela ficava assim, sentou na mesa, come, por favor, agradecer a Deus, coma. Ela cheia de cor. Quando a dona da casa, que queria ela como filha, colocou a mão no cabelo dela, ela toda assustada, que devia conhecer cada história horrível, né? Mas não, aquela família é o símbolo de Cristo. O que? Cristo nos comprou não para sermos escravos. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, se você permitir Ele ser o seu Senhor, você não vai ser escravo dele, servo, sim, para obedecer, mas vai ser filho. Ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se você não abre o coração, ele não entra, irmão. É necessário que você abra. Primeiro, aceite ele como Salvador para salvar a sua alma, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Jesus morreu a nossa morte quando ele tomou o pecado. Ele não se fez pecador, se fez pecador. Tomando a nossa dor, tomando o nosso pecado, ele foi separado do Pai. Meu Deus, por que desamparaste? E sofreu o castigo que nos traz a paz, a separação. Venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou no terceiro dia. Salvação. Agora, para ele ser, você tem que deixar ele ser Senhor da sua vida. Jesus, eu te quero como meu Senhor. Eu te quero como meu Senhor. Eu te quero como Senhor da minha vida. Aí ele vai ser. Então, vamos botar lá no João, no Pedro, perdão, ele está dizendo assim, vamos lá, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, entenda, comprado, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou das trevas, a nossa maneira de viver antiga, para a sua maravilhosa luz. Aí nós temos que um versículo bem conhecido, Salmo 119, versículo 105. Você conhece? O que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu. Então Deus nos tirou das trevas, alguns do álcool, alguns das drogas, alguns da religiosidade, porque a religião é o homem querendo alcançar Deus, o evangelho é Deus alcançando o homem na pessoa de Jesus Cristo. Bonito, né? Então, e outros na incredulidade, outros na prostituição. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para viver de acordo com a palavra dele, para viver em comunhão com a palavra dele e anunciar as virtudes. Doença vem, não, se eu não te aceito. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Sem encontrar uma pessoa doente, amigo, Jesus cura, porque eu tinha isso, e Jesus foi e tirou, porque ele levou as minhas doenças. Você fala, não, eu era desse jeito, mas Deus me fez uma nova criatura. Mas eu tinha muito pecado, eu também errei muito, mas ele me fez uma nova criatura. Você vai anunciar as virtudes. Agora a matéria nova, pessoal. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26, versículo 18. Discurso de Paulo. Falando as palavras do Senhor Jesus, né? Vamos ler do 15 em diante para ler, para entendermos. Capítulo 26 de Atos, versículo 15 até o 18. E eu disse, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para que te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquela pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te este povo e dos gentios, a quem agora te envio. E atenção, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres ao quê? A luz, e do poder de Satanás de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É o que nós temos que fazer. Nós temos que apresentar, mostrar às pessoas, não, isso aí mas não sou mais, agora sou da luz. Quer dizer, se roubar, não rouba mais, se mentia, não mentia mais, se odiava, não odeia mais, se prostituir, não se prostitui mais, mas não é só isso. Nós saiu, olha o que ele diz aqui no núcleo da coisa, e converteres à luz, e do poder de Satanás, poder da doença, da miséria, do pecado, nos tirou desse poder. Acabou, isso é para nós. Colossenses, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 13. Eu vou ler o 12 também, né? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, aonde? Na luz, na palavra, aqui está a nossa herança, né? E 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Nós estávamos debaixo do poder das trevas, que nos oprimia, fazia alguém viver no álcool, alguém nas drogas, alguém não crer em Deus. Esse é o poder das trevas. Mas ele nos tirou desse poder, enfermando o nosso corpo, perturbando a nossa mente, amarrando o que é nosso, destruindo. Mas ele nos tirou desse poder. E como é que ele nos tirou? Com um poder grande, com a sua morte, com a sua vida a nosso favor. Aí um pouco agora volta lá atrás, voltar lá na frente também não dá, né? Mas dá, voltei no Apocalipse aquela hora, no nosso caso dá. 2 aos Coríntios 11, 14. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Cuidado, um alerta eu coloquei aqui. Qual o alerta? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo. Mas o que é isso, pastor Jaime? O diabo vai aparecer brilhando como um anjo? Não. Nós vimos que luz é a palavra de Deus. Anjo quer dizer mensageiro. Então Satanás às vezes vem como se fosse mensageiro da palavra. Por exemplo, apareceu um movimento, sempre aparece no decorrer da igreja cristã, há muitos movimentos na história da humanidade, e sempre apareceu um rendimento chamados apologéticos, como se eles defendessem a fé verdadeira. O negócio deles é falar mal de igreja, falar mal de pastor, que ele é falso profeta, que não sei o que. Aí eles se apresentam como? Tem que tomar cuidado, irmãos. Isso aqui não, porque está causando o quê? Divisão. De vez de trazer a pessoa, ninguém quer ir lá tirar da macumba, entenda bem, tirar da feitiçaria, tirar do álcool, das drogas, não pregam isso. Mas quando a pessoa está na igreja, eles dizem que aquela igreja não é de Deus. Mas pera, aquela igreja que não é de Deus, que me tirou do álcool, que tirou outro das trevas, que tirou outro da feitiçaria. Caramba! Então eles são do diabo, e o diabo que me tirou do diabo? Deu para entender? Não, talvez devemos vamos crescer, mas cuidado, porque ele traz versículos da Bíblia. Lembra que quando Satanás tentou o Senhor Jesus, ele levou no pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O que ele está citando, pessoal? Palavra de Deus, Salmo 91. Jesus chegou e disse: o diabo também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, nós temos que ver na palavra, mas não é na letra, quer dizer, a pessoa traz a letra, é na inspiração pelo Espírito Santo. Ele sim, aí nós temos que saber ouvir. Vamos agora, para terminar, pessoal, aqui na carta, né, no Evangelho, que é de João, capítulo 16, versículo 13. E agora não vai vir, já veio, mas quando vier aquele Espírito de verdade, falando de quem, pessoal? Espírito Santo. Ele vos guiará em toda verdade, a palavra de Deus é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então não é a letra, é dirigidos pelo Espírito Santo na palavra, nós vamos vencer. Você não é qualquer um hoje. Se você não tomou a decisão por Jesus, tome hoje. Jesus, eu te quero como meu Senhor, pode me dirigir, Senhor, eu te quero como meu Salvador, me salve. O Senhor já me salvou, eu vou aceitar a salvação.